bendecidos por toda la vida. Saudações a todos os meus santos anjos de luz, esse Espírito Santo que chegou para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. E também aos que ainda não conhecem sobre o caminho. Como sempre, é uma honra dirigir-me a vocês, anjos poderosos de Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia. No tema de hoje, Espíritos Imundos, vou mostrar quem são e como é que vocês têm poder para lançá-los fora e assim curar a todos os endemoniados. Se não se submetem a vocês, serão castigados severamente, e lhes será imposta a condenação que recebem os hipócritas. E nós não andamos com esse tipo de pessoa, veja como diz o salmista, no capítulo 26, versículo 4. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Vejamos o significado da palavra hipócrita. Se aplica à pessoa que atua com hipocrisia, fingindo em público ter certas ideias ou certos sentimentos, mas opinando ou sentindo na realidade outros distintos ou contrários. Todos os que um dia estavam aqui comigo e me diziam que me amavam tanto, que estavam submetidos a mim e a Melquisedeque, e davam testemunho do quão felizes estavam pelo bem que sentiam com minha palavra, e depois se apartaram, são hipócritas. Porque não há desculpa. Como vai se apartar de alguém que está te fazendo bem? Porque eu só fui honesta com todos eles. Fui sua verdadeira amiga. E agora me maldizem como se eu fosse o pior. Me chamaram de malfeitor. Também todos os que estiveram com o edificador e naquele tempo se apartaram dele. São hipócritas, porque estando com ele nunca creram. Todos esses que mudaram de parecer estavam fingindo porque tinham seus próprios interesses maus. Hoje também todos os que estiveram comigo e agora não estão, são hipócritas que não têm palavra firme. Vão chorar e ranger os dentes por ter negado a Deus mesmo e aos seus santos anjos. Malditos não têm humildade e são movidos facilmente. Infiéis, eu odeio aos hipócritas. Vocês vão saber o que é negar aos meus santos anjos, depois que eles foram formados e estão no coração da terra por amor a vocês. Graças a eles, vocês têm uma segunda oportunidade. Sejam humildes e aceitem seu erro, porque lhes digo que desde já irão bem mal. Vamos ver uns versículos em Mateus para ver como é que me negaram as virgens insensatas, que um dia deram seu grito de guerra por Melquisedeque e por mim. Em Mateus, capítulo 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado fora, no pátio, e se aproximou uma criada dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo ele à porta, ouviu outra e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Um pouco depois, aproximando-se os que por ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, porque até tua maneira de falar te denuncia. Então ele começou a maldizer e a jurar: Não conheço tal homem. E em seguida o galo cantou. Aí estão as virgens insensatas, que agora me maldizem como se nunca tivessem me conhecido, depois de falar tão bem de mim. Então Pedro se recordou das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que cante o galo, me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Assim como Pedro, as virgens insensatas recordarão minhas palavras quando o juízo estiver sobre elas por ter me negado. Que degradante é que, por toda a vida, será conhecido como um Pedro, um hipócrita que negou a Cristo 3 vezes. Figura destes 3 anos nos quais Cristo Lisbete foi enviada por Deus Pai e depois de ter estado comigo, agora não está? Isso sim é motivo de choro e ranger de dentes. Quando Cristo disse a Pedro: Aparta-te de mim, Satanás, quer me fazer tropeçar, não pensa nas coisas de Deus, senão nas dos homens? É porque querem dar sua própria opinião e não entendem que Deus está em mim. E o que eu falo é o que Ele quer que seja dito. Não o que pensem esses homens hipócritas, que sempre estão tratando de ajudar a Deus e opinar com suas próprias ideias, que não ajuda a ninguém além deles mesmos.
Hipócritas! Hoje, no tempo do cumprimento, é que todos receberão conforme suas obras, como diz em Mateus, capítulo 16, do 27 ao 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam ao Filho do Homem vindo em seu reino. A frase, não provarão a morte até que vejam ao Filho do Homem vindo em seu reino, nos indica que não experimentarão a morte em seu corpo pecaminoso carnal, mas sim reconhecerão que eu sou o Cristo, enviada por Melquisedeque, que vocês são meus anjos. Todos terão que prestar contas diante de Melquisedeque, de Cristo Lisbete e de meus santos anjos. Todo o que não tenha morrido fisicamente quando se acabar o tempo da obra terá que prestar contas e vocês vão ver. Agora vamos ver quais são esses espíritos imundos, porque não existem espíritos voláteis e nem tampouco há espíritos fora de Melquisedeque Lisbete e seus santos anjos, que receberão seu espírito. Vejamos o que diz na Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 7 ao 10. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os escolhidos sim alcançaram, e os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de estupor, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, se torne seu convite em armadilha e em rede, e em tropeço por sua retribuição. Sejam escurecidos seus olhos para que não vejam, e agoniem-se as costas para sempre. O povo de Israel sim alcançou. Vocês alcançaram a promessa? E isso segue, porque cada dia nos aproximamos mais a que se siga manifestando coisas grandes em vossas vidas. Isso não parou, o que vem ainda é bem divertido. Eu disse desde o princípio. Agora, a parte do povo de Israel que não alcançou a promessa são as virgens insensatas e o Espírito, que lhes foi dado quando estiveram comigo, se converteu em um espírito de estupor, e seus olhos e ouvidos foram tapados, para que não vejam nem ouçam. Quando você vê na Bíblia que Cristo salvou a um cego, enfermo, mudo e surdo, é um espírito imundo, como diz em Marcos, capítulo 9, versículo 25. E quando Jesus viu que a multidão se amontoava, repreendeu ao espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te mando, sai dele e não entres mais nele. Este versículo nos confirma que um espírito imundo é mudo e surdo. Assim estão todos os deuses, que uma vez estiveram conosco. Ah, sim, eles também são deuses, mas eu lhes mostrarei qual tipo de deuses são. Primeiro vejamos o que diz em João, capítulo 10, do 34 ao 42. Jesus lhes respondeu, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Se chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada? A quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque diz, esposa de Deus sou? Se não faço as obras do Pai, não me creiais. Mas se as faço, ainda que não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram outra vez prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez ao outro lado do Jordão, ao lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ficou ali. E muitos vinham a ele e diziam, João, na verdade, nenhum sinal fez. Mas tudo o que João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vocês são essas obras do Pai que eu faço, e quando vocês falarem às virgens insensatas, terão que crer em vocês, para que conheçam de uma vez por todas que o Pai está em mim e eu no Pai. Alguns negarão, mas serão muitos os que crerão em mim pela palavra de vocês. Aleluia! Me gosto por esses muitos que serão salvos e logo estarão aqui conosco. Todo aquele que escutou a palavra de Melquisedeque Lisbete e esteve conosco foi chamado um Deus, porque a Escritura não pode ser anulada. Eu vim para cumprir a lei e o dito pelos profetas. Deus não é mesquinho. Se nasceu de meu ventre e escutou minhas palavras, e as viveu, por um tempo somente, ainda assim receberam um Espírito, e também te foi dito que é um Deus, e um Filho do Altíssimo, como diz em Salmos 82, 6.
Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Fui eu, nessa dispensação, quem te disse que era um Deus e um filho do Altíssimo? Hoje é que isso é real e tem validade em suas vidas? Porque naquele tempo da dispensação passada estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel e alheios aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Se não chegamos a essa dispensação de Cristo, jamais teria se cumprido a fé que obra pelo amor. Essa fé estaria morta, como disse Tiago. Como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Claro, porque do que te serve ter fé em algo ou em alguém, se aquilo em que você teve fé nunca se revela ou se manifesta? Ainda que antes nos chamávamos deuses e filhos de Deus, não éramos até que essa dispensação se manifestou. Hoje é que isso tem cumprimento. Agora, ainda que todos os que entraram nessa dispensação são chamados deuses e filhos, mas os infiéis são filhos desobedientes e deuses alheios. Quando a palavra fala de deuses alheios, está se referindo a esses espíritos imundos que se apartaram de nós, porque não existem outros deuses no mundo que não sejam os deuses do único Deus, Melquisedeque Lisbete. Vamos ver o que dizem Juízes sobre esses deuses alheios, no capítulo 10, versículo 13. Mas vós me deixastes e servistes a deuses alheios, portanto, eu não vos livrarei mais. Melquisedeque Lisbete é quem está dizendo aos que estavam com eles que nos deixaram para servir a deuses alheios. E os únicos deuses que existem no mundo, já vimos quem são. Os que escutaram a palavra de Deus e são filhos do Altíssimo. Daí é que saem os deuses alheios e os filhos desobedientes. Vejamos esses versículos no livro de Josué, capítulo 23, do 15 ao 16. Mas assim como veio sobre vós toda a palavra boa que Melquisedeque Lisbete, vosso Deus, vos disse, também trará Melquisedeque Lisbete sobre vós toda a palavra má, até vos destruir de sobre a boa terra que Melquisedeque Lisbete, vosso Deus, os deu. Se transgredirem o pacto de Melquisedeque Lisbete, vosso Deus, que ele vos ordenou, indo e honrando a deuses alheios e inclinando-se a eles, então a ira de Melquisedeque Lisbete se acenderá contra vós, e logo perecereis desta boa terra que ele vos deu. Todo o que se aparta de mim, trevas entram nele, como disse sobre o espírito imundo que sai do homem. Anda por lugares secos buscando repouso, e não o acha. E se anda em lugares secos, você já sabe que se apartou de Cristo Lisbete, a fonte que brota para a vida eterna. O que beber dessa água não terá sede jamais. Bom, esse espírito imundo vai e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele. E o último estado daquele homem vem a ser pior que o primeiro. Esses outros 7 espíritos, piores que ele, me lembram aos 7 reis maus. Se unem a esses 7, estão adorando a deuses alheios. É melhor que fique quieto e não se una a um desses reis, porque vêm as pragas sobre eles. Todos estão padecendo e fingem, dizendo que tudo está bem. Isso é uma mentira, porque escrito está. Acabamos de ler. Os que se apartaram de Melquisedeque Lisbete estão servindo a deuses alheios. E se não regressam depois que vocês, o espírito da promessa, lhes falem, traspassaram meu pacto, e não os livraremos mais de todas as suas dolências e perecerão prontamente. Todos os que se apartaram de Melquisedeque Lisbete estão buscando repouso, e não o acham. Não sejam mentirosos dizendo que estão bem fora do rei de Salém, porque isso não é a verdade. O verdadeiro gozo e a paz só estão aqui. Todos vocês estão em trevas, e se estão nas trevas, então são uma imundície para Deus, porque Deus é a luz, e não há nenhuma treva nele. Meus anjos são valentes e não covardes, como os que se apartaram deste reino. Por isso diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque não nos deu Deus o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O filho da perdição é um espírito imundo, porque depois de ter sido ressuscitado com Cristo, fizeram o mal ao se desprender de mim. Seu espírito agora está condenado à ressurreição de condenação. São esses cabritos que foram postos à esquerda do Senhor, e lhes foi dito: apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Os que não receberam o espírito de poder, amor e domínio próprio, mas sim estiveram enquanto eu reparti o espírito, se converteram em espíritos imundos, e meus anjos têm o poder de ir tirar esses demônios, como diz em Lucas, capítulo 10, do 17 ao 20. E voltaram os 70, com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E disse-lhes: Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Isso me recorda ao versículo que nos compartilharam seus irmãos, Eduardo de Orleni, desde Costa Rica, que diz: Como tu fizeste, se fará contigo, tua recompensa voltará sobre tua cabeça. Da mesma maneira, tudo o que ele fez voltará sobre ele, e ele sim ficará só. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, senão alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Vocês farão coisas grandes, ainda maiores que eu, mas lhes advirto por favor que sempre mantenham a humildade e o agradecimento. São extremamente privilegiados por ser deuses e filhos fiéis do soberano Deus Melquisedeque Lisbete, e não deuses alheios nem filhos desobedientes. Vão encontrar com alguns que os rejeitarão, mas também haverão outros que se submeterão, e isso é grande, porque confirma ainda mais tudo o que Cristo Lisbete disse. Veja o que diz em Marcos, capítulo 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Hoje sabemos que o que eles dirão é: Tu és a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Então, assim como se prostrarão diante de mim, se prostrarão diante de vocês. E vocês dirão o seguinte: Veja, não o faças, eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os que retêm o testemunho de Cristo Lisbete, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, porque o testemunho de Cristo Lisbete é o espírito da profecia. A vocês foi dada autoridade sobre todos os espíritos imundos, como diz em Marcos 6:7. Depois chamou aos 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Se rejeitam a vocês, rejeitaram ao serviço angelical que Deus lhes enviou ao seu favor, curarão todo tipo de enfermidade, que é sinônimo de um espírito imundo e endemoniado. Só através de vocês serão livrados do tormento, como diz em Lucas 6:18. E os que haviam sido atormentados de espíritos imundos eram curados. Os que não quiseram receber essa ressurreição ou transformação que Deus lhes oferece a fim de obter melhor ressurreição, estão sendo atormentados por esse espírito imundo que está neles, e nem sabem. Eu lhes peguei de surpresa como um ladrão na noite, como diz a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, assim como um ladrão na noite, que quando digam paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por estar nas trevas, não podem ver sua salvação diante de seus olhos. Eles ainda estão em tudo obra para o bem, isso é uma leve tribulação momentânea e passageira. Mas assim ficarão toda a vida. Eles estando toda a vida como se estivessem no velho pacto, a dispensação passada. O que estão dizendo é: Deus não fez nada por mim, e sempre estarei no mesmo e não saio daí. Mas vocês, os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição de vida. Viverão eternamente e não com leves tribulações. Estarão sem nenhuma tribulação, porque estão com Deus sempre. O que habita no abrigo do Altíssimo morará debaixo da sombra do Onipotente. Aí estamos todos nós. Aleluia! Fizemos um pacto perpétuo com nossos filhos, mas só através de vocês é que os demais poderão participar dessa herança. Veja como diz em Gênesis 17:19. Respondeu Deus: Certamente Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará seu nome Isaque, e confirmarei meu pacto com ele, como pacto perpétuo, para seus descendentes depois dele. Da mesma maneira que através do filho da promessa tem nome perpétuo,
para o mundo que conhecerá que vocês são os verdadeiros e fiéis de Deus, também o nome dos deuses alheios e filhos desobedientes será conhecido perpetuamente, como os traidores de Deus. É como Judas e Pedro, até este dia são conhecidos como traidor e o que negou a Cristo 3 vezes. Esse sim que é um tormento que causaria choro e ranger de dentes, e é inevitável para os que me traem e me negam. Bom, Judas disse que se suicidou, e Pedro, que chorou amargamente. Não é para menos? Por isso diz em Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Que horrível ser conhecido como um traidor, um falso e um desleal a Deus, depois de tudo que ele fez por ti. Quem quer ter ao seu lado uma pessoa infiel e mentirosa, que não é humilde nem tem compaixão? Por tudo se irrita e se ira? E sempre está acusando a todo mundo e nunca olha para si mesmo para corrigir-se? Em verdade vos digo, se não chegam ao nosso reino, por melhores que pareçam por fora, por dentro são sepulcros. Jesus lhes chama sepulcros embranquecidos, mostram ser justos aos homens, mas por dentro são cheios de hipocrisia, iniquidade. Esses sim que não entrarão nesse reino formoso e santo. Agora os que sim entrarão são aqueles que, na verdade, querem essa salvação tão grande de Filho da promessa, o Espírito Santo. Vejamos o que diz em Lucas, capítulo 11, do 11 ao 13. Que pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se peixe, no lugar do peixe lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Nestes versículos podemos ver mais uma evidência de que o homem não nasce com o Espírito, senão que Deus o dá aos que o pedem. O mesmo é com o espírito imundo. Eles não nascem com esse espírito, nem tampouco Deus lhes dá um espírito imundo, quando pedem a um Espírito Santo. Por isso diz que se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Todos receberam a boa semente, mas as insensatas, enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo. Como lemos no tema anterior, os anjos são os ceifadores no fim do século. Mas se não recebem a vocês, que são esses anjos, não tem quem tire o joio para queimá-lo? E se não tira, afoga o trigo, e se manifestam em espíritos imundos? Esse espírito imundo vai se formando em obras da carne. E já sabemos quais são essas 17 abominações que se menciona na carta aos Gálatas. É que esse é o resultado inevitável de ter se apartado da luz e da verdade, estão em trevas. Também outra evidência mais de que Deus reparte o Espírito se encontra em João, capítulo 7, do 37 ao 39. E no último dia, o mais solene da festa, Jesus pôs-se em pé e exclamou: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, como diz a Escritura, brotarão rios de água viva. Com isso se referia ao Espírito que haviam de receber mais tarde os que crescem nele. Até este momento, o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia glorificado ainda. Estes versículos são para todos os que ainda dizem que nasceram com o Espírito, e que desde antes da fundação do mundo estavam com Deus, e ele lhes pregou graça. Estes estão em fábulas e contos de velhas. Esses homens que se chamam pastores, falando besteiras, a verdade é que dão pena. O Espírito Santo vem depois que Cristo foi glorificado, na glória do Pai. E isso se cumpre hoje, que é a única vez na história que vimos a Cristo vir do céu na glória de Deus Pai Melquisedeque. Hoje estamos vendo, e se cumpre o que diz o profeta Isaías, no capítulo 65, do 1 em diante. O Senhor diz: Estava pronto para responder, mas ninguém me pedia ajuda. Estava pronto para deixar-me encontrar, mas ninguém me buscava. Aqui estou, disse a uma nação que não invocava meu nome. Todo o dia abri meus braços a um povo rebelde,
mas eles seguem seus maus caminhos e seus planos torcidos. Todos os dias me insultam em minha própria cara. Ao cultuar a ídolos em seus jardins sagrados e ao queimar incenso em altares pagãos. À noite andam sobre as tumbas para cultuar aos mortos. Comem carne de porco e fazem sopa com outros alimentos proibidos. No entanto, dizem uns aos outros: não se aproxime demais, porque me contaminará. Eu sou mais santo que você. Quando vocês se aproximam das virgens insensatas, elas dizem assim, porque elas pensam que são melhores que vocês. Esse povo é um fedor para o meu nariz, um cheiro irritante que nunca desaparece. Vejam, tenho escrito meu decreto diante de mim. Não ficarei calado, lhes pagarei o que merecem. Sim, lhes darei seu merecido, tanto por seus próprios pecados, como por de seus antepassados, disse o Senhor. Também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas. Lhes darei seu merecido. Mas não destruirei a todos, disse o Senhor, tal como se encontram uvas boas num cacho de uvas más. E alguém diz: não tire todas, algumas delas estão boas. Assim também não destruirei a todo Israel, pois ainda tenho verdadeiros servos aí. Conservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá, para que possua minha terra. Aqueles aos quais eu escolha a herdarão, e meus servos viverão ali. A planície de Saron se encherá novamente de rebanho, para meu povo que me busca, e o vale de Acor será lugar de descanso para os gados. Mas como o resto de vocês abandonou ao Senhor e esqueceu de seu templo, e como prepararam festas para honrar ao Deus da fortuna, e ofereceu vinho mesclado ao Deus do destino, agora eu destinarei a vocês a espada. Todos vocês se inclinarão diante do carrasco. Pois quando os chamei, vocês não me responderam. Quando falei, não me escutaram. Pecaram deliberadamente, diante dos meus próprios olhos, e escolheram fazer o que sabem que eu desprezo. Portanto, isso diz o Senhor soberano: meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês estarão tristes e envergonhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês chorarão de angústia e desespero. O nome de vocês será uma maldição entre meu povo, porque o Senhor soberano nos destruirá e chamará seus verdadeiros servos por outro nome. Todos os que invocarem uma bênção ou façam um juramento farão pelo Deus da verdade. Deixarei de lado minha ira e esquecerei a maldade dos tempos passados. Vejam, estou criando céus novos e uma terra nova, e nada voltará sequer a pensar nos anteriores. Alegrem-se, regozijem-se, para sempre em minha criação. E vejam, eu criarei uma Jerusalém, que será um lugar de felicidade, e seu povo será fonte de alegria. Me gozarei por Jerusalém, e me deleitarei em meu povo, e o som dos prantos e as lamentações jamais se ouvirá nela. Os bebês já não morrerão em poucos dias depois de ter nascido, nem os adultos morrerão antes de ter tido uma vida plena. Nunca mais se considerará ancião alguém que tenha 100 anos. Somente os malditos morrerão tão jovens. Nestes dias, as pessoas habitarão nas casas que construir e comerá dos frutos de seu próprio vinhedo. Diferente do passado, os invasores não lhes tirarão suas casas, nem confiscarão seus vinhedos, pois meu povo viverá tantos anos como as árvores, e meus escolhidos terão tempo para desfrutar do adquirido com seu árduo trabalho. Não trabalharão em vão, e seus filhos não estarão condenados à desgraça, porque são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Lhes responderei antes que me chamem, quando ainda estejam falando do que precisam, me adiantarei e responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno, como o boi, mas as serpentes comerão pó. Nestes dias, ninguém será ferido ou destruído em meu monte santo. Eu, o Senhor, falei. Aleluia! Que beleza! Abençoados com toda a bênção espiritual, nos lugares celestiais,
juntamente com Cristo Lisbete e seu pai Melquisedeque. Os amamos eternamente e nos vemos logo.